Muitas vezes a gente tem pressa. Quem não tem Vai pegar quantas pra buscar horas? na escola? Não vou demorar. Pressa, Tem que ir, né? né? Não, tô brincando. De sair da presença. Porque Jesus Amém. faz presente aqui. A gente não sai de casa para passar um minuto só. É verdade. Né? A gente vem no intuito de receber e nos doar ao Senhor. Aleluia. Então vamos nos dedicar mais ao Senhor, né? E a Glória a pastora Deus. Neuzi com a oportunidade de trazer a... Amém. No glória. Glória a Deus. Eu tô rindo que a irmã falou assim, você vai pregar quantas horas? É mistério. Glória a Deus. Eu sou da amada igreja capaz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus 18, a partir do versículo 15. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é lindo. A gente, né, nós somos servos do Senhor, nós temos que estar sempre preparados, né? Eu sempre venho aqui no monte na segunda-feira e eu sempre fico ali, debaixo ali orando. Aí quando eu vejo que dá, eu falo, vou ali no culto do pastor Edson. Eu confesso para os irmãos que eu vim, orei, depois eu cheguei aqui, aí o irmão falou assim, é você mesmo, você que vai pregar hoje. Aí eu falei assim, amém, Senhor. Por isso que nós temos que estar com a palavra, né, ali preparada, porque o servo do Senhor não pode ser pego de surpresa. E eu quero dizer para os irmãos que a amada irmã Lídia, óculos lá, que teve a oportunidade, quando ela começou a falar aqui, eu falei, Senhor, tu és lindo. Eu falei, ela vai pregar o que o Senhor me deu. Glória a Deus. Irmã, segura aí que você vai ver do que eu estou falando. Que está falando aqui a palavra do Senhor em Mateus 18, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreendam entre ti e ele só. Se ouvir, ganhastes o teu irmão. Aleluias, glória a Deus. Agora eu quero pedir para os irmãos abrirem Lucas, capítulo 17. Aleluias. 17:4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier e ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-me. Disseram então os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a fé. Amém, igreja? Amém. Talvez os irmãos vão falar, mas vim aqui nessa tarde esperando ouvir do Senhor uma resposta para Deus resolver os meus problemas. E essa irmã vem falar de perdão. Fica até o final que você vai entender o porquê. A palavra do Senhor vem falando aqui, né? Que se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, tu e ele somente. Né? E corrija-o, exorta-o, faz ele saber onde foi que ele te magoou, onde foi que ele te entristeceu. E se o seu irmão, né? Diz aqui a palavra de Deus, ó. E se ele te ouvir, então ganhaste o teu irmão. Se ele parar e te ouvir, quando você exortar ele, então você conseguiu fazer com que ele entendesse que ele te machucou. Você conseguiu fazer ele entender que ele tem que te pedir perdão, né? Mas Deus é tão lindo que ele nos instrui que nós temos o que nós devemos fazer e também como nós devemos fazer, né? Porque se você chega para uma pessoa que te magoou e vai ter com ela na frente de todo mundo e vai ter com ela com gritos, esbravejando, você só vai causar mais ira na pessoa. Porque toda ação gera uma reação. Então você não vai conseguir nada com isso. E aí o Senhor instrui aqui que nós devemos ir até este que pecou contra nós, só nós e aquela pessoa. E exortar ela. Quando fala de exortar, não é você chegar apontando o dedo, é falar assim, meu irmão, minha irmã, você me machucou. Você falou algo que me feriu. Né? E se essa pessoa parar e te ouvir e te pedir perdão, abraça ela e perdoa.
Por que o Senhor, Ele requer de nós? Porque a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Né? A gente ora a oração do Pai Nosso, mas a gente não pratica. A gente dificilmente pratica. Porque todos os dias nós estamos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e esperamos que o Senhor nos perdoe. Mas nós somos incapazes de perdoar muitas vezes quando uma pessoa nos magoa, quando uma pessoa nos fere. E muitas vezes nós estamos retendo bênçãos por não liberar o perdão. Porque o perdão é uma ordenança, não é um pedido, não é um conselho, é uma ordenança do Senhor para com as nossas vidas, né? A palavra de Deus fala assim: e sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que eu vos mando? Amar ao Senhor. Primeiro mandamento: amar o Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E depois ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabemos que para você amar o teu próximo como a ti mesmo, primeiro você tem que se amar. Porque o Senhor fala que é para você amar Ele como você ama você mesmo. E se você não consegue amar o teu próximo, e se você não consegue liberar perdão para o teu próximo, então você não tem nem amor próprio. Você não tem amor próprio. Porque se você parar para pensar, na verdade, o segundo mandamento é para você se amar primeiro. Porque é para você amar o próximo como você ama a si mesmo. Então nós temos que obedecer. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. E quando nós obedecemos, quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem. É como o pastor Ângelo falou aí, né? Quando a gente obedece, né? Estamos em oração, estamos em jejum, estamos buscando ao Senhor, é impossível de nós não alcançarmos o que o Senhor tem para nós. Porque nós estamos nos colocando na posição de soldados, de servos tementes e obedientes à voz do Senhor. E o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar, irmãos. A palavra de Deus diz que Ele não tem prazer no sofrimento do justo. Quem é o justo? Somos nós que estamos aqui. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Convertei-vos dos teus maus caminhos e vivei vida com abundância. E Ele não tem prazer no sofrimento do justo. Lamentações de Jeremias, o Senhor fala que Ele não corrige de bom grado os filhos dos homens. Ele não tem prazer em nos afligir e nos corrigir, né? Mas o prazer dele é que nós obedeçamos. Porque quando nós obedecemos, né? Quanto mais rápido a gente obedece com o que o Senhor nos instrui, mais rápido chega a vitória, né? E aí, os apóstolos falam assim com o Senhor: ah, mas quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Ele fala: não digo 7, mas 70 vezes 7. Mas 70 vezes 7. Por que o Senhor fala assim? Porque quantas vezes nós vamos diante do Senhor? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Não. A vida inteira a gente está sempre pedindo perdão a Deus. Porque todos os dias nós pecamos com maus pensamentos, palavras, atitudes, né? Murmurações. Pecamos por pensamentos. E quando a gente dobra o nosso joelho para conversar com Deus, nós esperamos. Porque não é verdade, quando nós estamos angustiados que a gente dobra o joelho, a gente não quer ouvir que Deus nos perdoa. Quando a gente tem certeza, porque o Espírito Santo de Deus incomoda. Esses dias eu falei em algo com uma pessoa. A palavra de Deus diz o quê? Que nós devemos ser mais dados a ouvir do que a falar. Porque do muito falar, nós trazemos aflição para o nosso próprio coração. E eu pronunciei uma palavra para uma pessoa e o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. E eu corri para o joelho e falei: Senhor, me perdoa. E eu fiquei ali no joelho até eu sentir que eu tinha sido perdoada pelo Senhor. Falei: Senhor, eu não vigiei, eu falei demais. A tua palavra nos diz que nós devemos ser mais dados a ouvir do que a falar. Nós temos que abrir a nossa boca para falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha oração ultimamente tem sido assim: Senhor, purifica meus lábios como o Senhor purificou de Jeremias. Para quando eu abrir a boca, eu não falo de mim mesmo, mas eu venho a falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor venha a falar através da minha boca, né?
Então, nós temos que obedecer ao Senhor. Se nós queremos o perdão dele para nós sentirmos paz, muitas vezes tem alguém precisando que você libere o perdão para que ele também fique em paz. Às vezes quem te feriu foi um ente querido, foi pai, foi mãe, foi irmão, né? A pedrada que mais dói em nós é aquela que vem de perto. Porque quando é uma pessoa de fora que nos machuca, que nos ofende, a gente ignora. Mas quando é de pertinho, a gente fica, né, ali remoendo muitas vezes. Nós sabemos que tem muitos familiares que estão com relações cortadas por causa de política, por causa de muitas coisas. Tem famílias inteiras que cortaram relações, né? E muitas vezes a gente fica ali remoendo, não se aproxima, não conversa. Muitas vezes vem enfermidade devido à mágoa que a gente tem, porque mágoa traz enfermidade, gera câncer, né? E muitas vezes a outra pessoa que te feriu, ela é um descrente, ela não conhece o Senhor como você conhece, e a palavra de Deus fala que nós temos que suportar os fracos na fé. A palavra de Deus fala, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Se você serve, você tem que tomar o primeiro passo, porque às vezes, não você ir até aquela pessoa que te feriu, que te magoou, você vai ganhar ela para o Senhor. Porque ela vai falar assim, poxa vida, eu feri tanto essa pessoa, eu fiz tanta maldade para ela e ainda assim ela está vindo até a mim. Então nós temos que obedecer às ordenanças que o Senhor nos traz aqui nessa tarde, através dessa palavra, né? E aí os discípulos falam, quando o Senhor fala, eu não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí os discípulos falam assim, ah, Senhor, então nos acrescenta fé. Quando os discípulos falam, Senhor, nos acrescenta fé, é porque eles falam, ah, Senhor, mas perdoar é difícil, não é fácil não, Senhor. E não é fácil mesmo. Perdoar não é fácil, né? Porque, mesmo nós sendo servos do Senhor, muitas vezes o velho homem, a velha mulher grita dentro de nós, nos impedindo de obedecer, de fazer aquilo que o Senhor quer. E quanto mais nós relutamos, mais o inimigo de nossas almas fica no nosso ouvido. Não vai não, ele te feriu, você sabe o que ele fez, você sabe o que ele falou, você vai pedir perdão, ou você vai até ele, dar a chance para ele te pedir perdão? Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ir na contramão do adversário. Aquilo que o adversário não quer que nós façamos para Deus, é aí que nós temos que fazer. É aí que nós temos que fazer. Eu estava falando aqui com o pastor mais cedo. Eu fui no posto de Jacó sábado. Cheguei lá, tinha 4 anos que eu não ia lá. Aí a dirigente de lá, irmã Elci, uma querida, uma senhorinha, acho que tem uns 70 anos, branquinha, de coquinha na cabeça. E quando eu cheguei lá, já tinha outras pessoas, quando ela me viu, ela falou assim, a missionária está com a oportunidade. Eu fiquei até surpresa, falei, quanto tempo que eu não venho aqui. E tive a oportunidade e trouxe ali a palavra do Senhor. Mas muitas vezes no meio de nós tem gente nos vigiando, sabe? Hoje em dia, ao invés das pessoas pregarem genuína a palavra do Senhor, com uma palavra dessa que eu estou trazendo aqui, muitas vezes ficam um vigiando o outro, pastores, presbíteros, né, pastoras, fica vigiando. Eu quero ver o que vai sair da boca dela, eu vou vigiar. Porque eu tenho hermenêutica, eu tenho teologia, eu tenho exegese, eu falo melhor. Mas o Senhor está usando agora, nos últimos tempos, os pequenininhos. Porque os pequenininhos que têm a genuína palavra de Deus na boca. Muitas vezes os grandão aí estão tão assim, ó, tão inchados, que quando prega a palavra, primeiro que a palavra de Deus diz que quem fica falando em línguas estranhas e não interpreta, está se edificando a si mesmo. Aí tem líder religioso que pega o microfone na mão e já começa com mistério, não sai nada, fica falando uma língua estranha ali e não alimenta a igreja com a palavra. E ali eu trouxe a minha saudação. Aí ela falou, agora o pastor que está aqui no meio de nós também está com oportunidade. E quando o pastor pega o microfone, ao invés dele pregar, aproveitar a oportunidade dele para pregar, ele apontou o dedo para mim e falou assim, missionária, tudo que você está passando é para você tomar vergonha na sua cara. A palavra de Deus diz que o nosso Deus não envergonha ninguém. Ele não envergonha.
A ovelha conhece a voz do teu pastor. Ali não era Deus falando comigo. Porque eu já tinha falado que eu estava passando por um processo para que eu para que eu entrasse na posição de soldado. Que Deus, eu fui orar dentro do meu comércio e Deus falou que era para me tomar posição. Então eu já tinha proferido com a minha boca o que o Senhor tinha falado comigo. Não precisava daquele pastor pegar o microfone e apontar o dedo para mim no meio de todo mundo e falar tudo que você está passando para você tomar vergonha na sua cara. Entendeu? Falta de sabedoria. Ele podia ter pregado a palavra. Ele não precisava me agredir com palavras. Então a palavra de Deus, ela vem para nos alimentar. Nós temos que sair da casa do Senhor alimentados pela palavra. Para nós chegarmos em casa e praticarmos na nossa vida. Né? Praticarmos. Porque viemos aqui nessa tarde, viemos aqui orar, viemos, o monte, a igreja, ela não é outro lugar senão casa de oração. Lugar de encontro com Deus. Nós saímos de casa e viemos aqui nessa tarde para nós nos encontrarmos com o Senhor. Eita glória! Viemos aqui palestrar com Ele. Viemos aqui orar, colocar diante dele as nossas casas e ouvir ele falar. E como é que o Senhor fala? Através dos louvores abençoados que a amada irmã trouxe aqui para nós, através das saudações que foram dadas e através dessa rica oportunidade que eu estou tendo agora de trazer aqui uma palavra. Né? Estou trazendo aqui da parte do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Quem quiser levar a resposta de Deus, vai levar, se tiver ligado. Né? Porque às vezes você está passando por uma luta e para você sair dessa luta, Deus está falando, você precisa perdoar alguém. Você precisa liberar perdão para alguém. Glória a Deus! Alguém te feriu, vai até ela. Só você e ela, não escandaliza não. Não dá showzinho não. Não faz para todo mundo ver não. É eu, você e ela. Vai lá. Né? E eu vou concluir para os irmãos. Eu tenho vários testemunhos, irmãos. Eu sempre gosto de trazer uma palavra e trazer um testemunho do que Deus fez. E eu vou testemunhar aqui para os irmãos, daqui a pouquinho, vou testemunhar aqui para os irmãos o que Deus falou comigo através dessa palavra num momento difícil que eu estava passando da minha vida. Né? Porque, às vezes você fala assim, eu sou dizimista fiel, eu fecho as brechas, Senhor. Senhor, eu não falto nenhum culto. Senhor, eu oro nas madrugadas, eu subo um monte. Mas por que eu ainda estou passando por essa prova? Então, talvez hoje Deus tenha uma resposta aqui para você. Talvez Deus tenha. E a resposta de Deus para você é, se conserta, pede perdão, ou vai até aquele que te feriu e faz ele saber aonde foi que ele te machucou. Né? Irmãos, eu, em 2007, não vou falar marido não, vou falar meu ex-companheiro, porque marido é o que eu tenho hoje, que Deus me deu. O pai dos meus filhos, vivi com ele 11 anos, mas ele não me tomou por esposa. Eu estou explicando isso daqui, eu gosto de ser transparente, porque eu tenho um canal no YouTube e eu posto pregações, e entrou um pastor lá e falou, você é mulher de Satanás, porque você já está no segundo casamento. Esse cabelo seu, mulher de Deus não pode ter cabelo claro, mulher de Deus não pode ter franja. Você deveria se envergonhar de falar que é mulher de Deus. Um pastor lá de Rondônia, entrou lá no meu canal, eu falei assim, vai se converter, meu amado irmão. Olha, vigia, porque você não sabe quem você está tocando, você não sabe da minha intimidade com Deus, você não sabe de tudo que eu já passei para mim estar até aqui. Então, quando eu falo aqui, companheiro e não esposo, porque eu vivi com o pai dos meus filhos por 11 anos, mas ele não quis casar comigo. Muito pelo contrário, ele me traía, trabalhava até 11 horas da noite, chegava em casa 3 horas da manhã, com a gola das camisas sujas de batom, e eu ali chorando. Ele falava, não encha minha paciência, porque onde eu estava era melhor do que aqui. E se você encher minha paciência, eu volto para lá. Então era uma vida muito difícil. Mas eu tenho culpa, porque eu já era serva do Senhor quando eu conheci ele. E eu não vigiei. E ele se declarou para mim, falou que estava apaixonado. Conheci ele dentro do meu salão, sentado, cortando cabelo.
insistiu comigo 2 meses me pedindo oportunidade. E eu não vigiei e dei a oportunidade. E paguei um preço de 11 anos de traição, de sofrimento. E eu falava, eu preciso me casar para me participar das coisas na igreja. E ele falava, não caso com você. Porque a gente vive bem assim, casar para quê? Tem muitos amigos meus que casaram e se separaram 2, 3 meses depois. E ali eu vivia naquela prova. Vivia ali naquela prova com ele. Porém, quando chegou em 2007, o Senhor falou comigo, você já orou, né, minha serva? Já jejuou, já pagou preço. Porquanto eu te digo, basta, é chegada a hora da sua vitória. E aí o Senhor arranca ele da minha vida. Eu achei que Deus ia converter ele. Eu achei que a obra que Deus ia fazer e agora ele ia caminhar junto comigo. Porém, eu descobri que ele estava com outra mulher, tinha 3 meses. E ele pegou faca e tentou me matar, na frente dos meus filhos. Mas foi a forma que Deus arrumou. Porque muitas vezes, para Deus tirar uma pedra de tropeço, Deus permite cair na boca das mulheres estranhas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem Deus se irá, cairá nelas. E a forma de Deus tirar aquela pedra de tropeço na minha vida. Ele já me traía, mas não tinha se apaixonado por ninguém. Deus permitiu ele se apaixonar. E então, Deus arrancou ele da minha vida. Eu falava, Senhor, nadei, morri na praia. 11 anos pagando preço para ele se converter. E agora ele está lá com outra, Senhor. E o Senhor ficou 1 ano em silêncio, sem usar vaso nenhum para falar comigo. E eu só chorando. E aquele homem, ele me ameaçava de morte. Ele me ligava e falava, se você atrapalhar eu ficar com a outra, eu te mato. Se você pedir pensão para os filhos, eu te mato. Eu vou jogar uma bomba aí dentro dessa casa e vou explodir a casa com você e meus filhos dentro. Se você está achando que você vai ficar com essa casa boa aí, novinha, que nós acabamos de construir, eu vou explodir essa casa aí com você e meus filhos dentro, ele dizia. Então, eu não dormia, fiquei 3 meses sem dormir, com medo daquele homem entrar lá e me matar. 3 meses, irmãos. Até que um dia o Senhor usou uma missionária na igreja e falou, deita e dorme, filha minha, porque eu velo pelo teu sono. E então eu passei a dormir. Mas as ameaças dele eram todo dia, por telefone, todo dia. Até que um dia eu falei, Senhor, mata esse homem, Senhor. Eu preciso de criar meus filhos. Eu cheguei num ponto de desespero tão grande que eu achava que o único jeito de eu me libertar dele seria Deus dando cabo na vida dele. E eu falava, Senhor, mata ele. Mata ele. Eu falava com Deus nas minhas orações. Porém, irmãos, Deus não vê como nós vemos. Ele era atribulado? Era. Mas é um descrente, não conhece a palavra de Deus. E eu conhecia. Né? Eu conhecia a palavra. E eu passando uma luta, minha energia foi cortada umas 3 vezes. Eu comprava aquelas velas de 7º dia grossona assim, ó. Imagine eu tinha aluguel no salão, água e luz no salão, 3 funcionários para pagar, aí tinha água e luz em casa, 2 filhos estudando, material escolar. Era muita despesa para mim dar conta. Aí minha energia vivia cortada. Eu saía de manhã cedo para ir para o salão, levava meus filhos na escola, deixava na escola, ia para o salão, pegava meus filhos da escola, levava para o salão, vinha do salão 11 horas, meia-noite. Eu falava, ainda bem que os vizinhos não vão nem perceber que eu estou sem energia, porque eu falei, eu chego tarde mesmo. Aí eu acendia aquelas velas de 7º dia, punha na cozinha, punha nos banheiros, no quarto, casa novinha, linda, e eu lá com vela de 7º dia, porque a minha energia é cortada. Mistério. E aí, irmãos, um dia, o Senhor, eu fui na tarde da bênção, lá em Jaburuna, pastor Padre, missionária Manissol, eu fui ovelhas deles 16 anos. E aí tinha a tarde da bênção, começava na quarta-feira, 3 horas da tarde, e ia até, às vezes, 10 horas da noite. Às vezes, 2, 3 pregadores pregavam, né, durante o culto, porque aquilo ficava lotado, ninguém queria sair, as pessoas com aquela sede, né, de se alimentar da palavra. Aí um dia eu lá nessa tarde da bênção, o Senhor usou uma missionária e falou, estende suas mãos. Eu estendi minhas mãos. Aí o Senhor falou assim, eu tenho bênçãos na palma da minha mão para te entregar, mas estão retidas. Porque é necessário que você libere o perdão para aquele. Imagine, irmãos, liberar perdão para alguém que está te ameaçando de morte, para alguém que está falando que vai explodir você com seus filhos dentro da sua casa. Mas foi isso que Deus pediu de mim. Foi isso que Deus requis de mim. O Senhor falou liberar o perdão, liberar ele. Deus queria que eu liberasse perdão e liberar ele do sentimento que eu tinha. Liberar ele para ser feliz com outra. Deus falou assim.
Você imagina. Eu não me separei dele. Não fui eu que me separei, né? Foi ele que pulou pela janela e saiu no dia que ele tentou me matar. Mas não foi porque eu não o amava. Muito pelo contrário. Depois que me separei dele, ainda continuei amando ele pelo menos uns 5 anos. Pedindo a Deus para arrancar o sentimento do meu coração. Eu amava ele. Aí você imagina, o Senhor falar que eu tinha que liberar ele para ele ser feliz com o outro. É doído, né? Mas muitas vezes, a nossa vitória, o maior de Deus que está por vir, só vai vir se nós obedecermos na íntegra aquilo que o Senhor quer que a gente obedece. Aí eu falei assim, Senhor, se é isso que o Senhor quer, então prepara um momento, só eu e ele, Senhor. Porque como assim, Senhor, eu vou liberar perdão para a pessoa que já está há 5 anos se deitando com outra para lá, né? Falando que vai me matar. Então prepara uma situação, Senhor, eu e ele. Irmãos, passaram 5 dias que o Senhor tinha usado a missionária para falar comigo. Meu telefone tocou. Era ele. Aí ele, eu queria falar com você, mas eu não sei nem como eu começo essa conversa. Aí eu falei, eu já sei o que você quer falar. Ele, como assim você sabe? Eu falei, você quer me pedir perdão. Nossa, mas como você sabe? Eu falei, o Senhor falou que era para mim te liberar o perdão e liberar você para ser feliz. Eu falei, então eu te digo. Eu falei assim, me perdoa se eu não fui a pessoa capaz de te fazer feliz durante esses 11 anos que nós vivemos juntos. Mesmo nós tendo nossos 2 filhos. Eu te libero para você ser feliz com quem você quiser. Eu te perdoo de todo o mal que você me fez. Eu só te peço uma coisa. Me deixa em paz. Para de me ameaçar de morte. Para de me chamar de desgraça, porque você fica proferindo essa palavra contra mim. Eu preciso estar bem para criar os nossos filhos. Me deixa em paz. Não precisa você dar pensão para eles. Eu vou criar eles sozinho. Mas me deixa em paz. E aí ele começou a chorar e falou assim comigo. Eu estava vindo do meu trabalho, ele é motorista de ônibus. E no meio da rua, uma senhorinha da cabeça branquinha, daquelas de coque, parou na minha frente, ele falou. E ela falou assim, tudo que você está passando é porque você fez uma pessoa sofrer muito. Ele falou. Ele falou assim, eu sei, Neuzi, que essa pessoa é você. Por isso que eu estou aqui te pedindo perdão. Aí eu falei com ele, eu te perdoo, mas me deixa em paz. E assim, irmãos, a partir daquele momento, Deus começou a bradar na minha vida. A partir desse momento, a minha energia nunca mais foi cortada. A partir desse momento, Deus me deu a condição de dentro de concessionária comprar automóvel. As bênçãos do Senhor que estavam na palma da mão para me entregar, que estavam retidas, porque eu precisava de liberar perdão para aquele. Deus começou a me entregar. Deus falou, vou eu te dar mais um filho, porque é o último, que eu só tenho 3 para ti. Engravidei da minha filha. Deus foi me entregando. E Deus me fala que aqui nessa tarde tem pessoas que precisam de ouvir essa palavra. Porque tem pessoas que estão com bênçãos retidas na mão de Deus. Deus quer te entregar. Mas Deus está falando para você liberar o perdão para alguém. Eu não sei quem. Não sei se é a sua mãe. Não sei se é seu pai. Eu estou estudando à noite, estou fazendo supletivo. Aí um jovem na sala de aula. Ele me chama de tia. Tem 19 anos. Ele, tia, eu preciso conversar um pouco com você. Tia, eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe, com meu pai, né? Eu briguei com a minha mãe esses dias, ela falou assim que eu tenho que dar valor a ela, que é ela que põe a comida dentro de casa, ela que paga a energia, a roupa de cama que eu uso. E eu fiquei irado contra ela, tia, me deu vontade de avançar na minha mãe e arrancar sangue nela. Aí eu falei, por quanto eu te digo, se conserta com a sua mãe o quanto antes, filho. Porque a palavra de Deus diz que os filhos têm que honrar pai e mãe para que os dias se prolonguem na terra. E ninguém te ama mais do que a sua mãe. Falei, se alguém tentar te matar, a sua mãe entra na frente. O seu pai talvez não. Mas a sua mãe entra e pede para tirar a vida dela para que você fique vivo. Falei, então você vai se consertar com sua mãe. Eu falei assim, porque você é um jovem de 19 anos. O seu pai abandonou sua mãe, mas sua mãe ficou para te criar.
E quando a sua mãe te deu essa exortada, que eu também dou no meu filho, que eu tenho um filho de 22 anos, eu falei com ele, quando a sua mãe te exortou, é porque ela quer que você acorde para a vida. Acorde para a vida. Eu falei, porque a gente cria filho e a gente quer ver eles caminhando com as próprias pernas. Aí você falou comigo que você saiu do emprego, né? Você não quer trabalhar, você quer fazer artes marciais, e a pobre coitada da sua mãe que lutou tanto para ver você virar um homem, agora que ela achou que você ia caminhar com suas próprias pernas, você está sendo peso para ela. Falei, mas ela continua te amando. E Deus não está nesse negócio, então você vai se consertar com a sua mãe. Aí depois ele foi embora da sala de aula, faltou no dia seguinte, no terceiro dia, ele colocou mensagem para mim e falou, tia Neuzi, eu obedeci aquela palavra que você falou para mim. Foi tão bom eu abraçar minha mãe. E ele falou assim, porque tava um negócio ruim dentro de mim. Tava um negócio ruim. Então, irmãos, eu já nem enxergo mais o que está aqui na Bíblia, mas o que eu tinha que falar da parte do Senhor, eu já falei. Se você está esperando algo de Deus que ainda não veio, e você é fiel, você é um servo, uma serva fiel, você é dizimista fiel, você sobe monte, você ora nas madrugadas, mas você fala, por que Deus, essa resposta Deus ainda não me deu? Talvez Deus está te dando nessa tarde aqui nesse lugar, dizendo para você que é necessário você liberar perdão para alguém, não sei quem, né? Se a pessoa te ofendeu, te magoou, pede a Deus como eu pedi, para Deus preparar um momento só você e essa pessoa. Às vezes o seu problema é você e a sua mãe. Você não quer que seus irmãos saibam que você vai até a sua mãe para se acertar com ela. Porque você acha que é vergonha os outros ver que mesmo ela tenha te magoado com palavras, você vai até ela. Às vezes seu problema é com seu pai. Às vezes seu problema é com o filho. O filho que te ofendeu. Meu filho esses dias falou bem assim comigo. Ô mãe, meus dois filhos estão afastados da presença do Senhor. Porque filho de crente não é crentinho. Nós criamos eles na presença do Senhor, quando eles alcançam a maioridade, eles querem experimentar as coisas do mundo. Né? E o que cabe a nós fazer? Continuar orando por eles e deixar eles ter as experiências dele. Mas nós temos que orar e pedir ao Senhor assim, Senhor, encontra com eles no caminho. Porque às vezes nossos filhos cresceram a vida inteira na presença do Senhor, mas eles não tiveram encontro com Deus, eles não têm intimidade. E nós achamos que porque nós somos líderes religiosos, nossos filhos têm que ficar. E muitas vezes nós causamos ira neles. Ira. Né? E a palavra de Deus fala o quê? Os filhos têm que honrar pai e mãe, mas os pais não devem causar ira nos filhos. Né? Aí meu filho falou comigo, eu fui falar com ele, porque meu filho era pregoeiro da palavra, era uma bênção, pregava nas igrejas, culto de jovem. Aí meu filho agora está só em festa rave, de 22 anos. Né? Meu filho agora quer se tornar DJ, está gravando música, hip hop, fez até uma música em homenagem a mim. Aí as pessoas chegam para mim, nossa, você deve ser orgulhosa, né? O seu filho está ficando famoso. Eu falo, nem um pouco de orgulho. Mas por quê? Falei, porque quando eu estava grávida dele de 8 meses, o Senhor falou, ele não é seu, ele é meu. Vou levar ele nos 4 cantos da terra para exaltar e engrandecer o meu nome. E eu falei com as pessoas, é isso que eu espero dele. Ele nos 4 cantos da terra engrandecendo o nome do Senhor. E não cantando hip hop e não fazendo homenagens a mim. Que eu sei quem sou eu, não precisa dele mostrar para o mundo que eu fui guerreira para criar ele e o irmão dele. Né? Mas eu continuo orando pelos meus filhos. Chega e sai o tempo todo. Vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro e fica aí atrás desse povo famoso aí da mídia. Posta foto com um, posta foto com o outro. E eu só ali, Senhor, tira as escamas dos olhos dele, Senhor. Encontra com ele no caminho como o Senhor encontrou com Saulo, como o Senhor encontrou comigo quando eu tinha meus 19 anos, Senhor. Ele precisa ter esse encontro com o Senhor. Porque o dia que ele se encontrar com o Senhor, ele vai se apaixonar pelo Senhor e nunca mais vai querer olhar para trás. E assim tem que ser a oração dos pais. Assim tem que ser a oração dos pais em relação aos filhos que estão desviados. Entendeu? Não é por força nem por violência, nós não temos que medir força com eles. Nós temos que orar. Entendeu? Tá lá dormindo, vai lá com a sua mão disfarçada, cheia de azeite ungido, põe na testa dele. Ora. Quando ele não estiver em casa também, unge travesseiro, unge cama. Repreende o inimigo. Ordena para o mal bater retirada da vida dele. Vai orando.
igreja? A resposta de Deus para nós nessa noite é perdoa. Se você quer a bênção, quer a vitória do Senhor, libera o perdão, que Deus vai te entregar aquilo que você está pedindo a Ele. Amém? Deus falou assim comigo: a ti cabe perdoar, a mim cabe tratar. E quando eu liberei o perdão, Deus me abençoou e começou a tratar. Começou a tratar com ele terrivelmente. A mulher com quem ele estava, ele tinha vasectomia, porque ele falou que não queria mais filho nenhum, bastasse os 2 que ele tinha comigo. Aí a mulher engravidou. Aí foi descobrir, ela tinha traído ele. Aí ele tentou matar ela, jogar ela do 3º andar. A vida dele foi virando uma derrota. Mas não pensa vocês que eu falei bem feito para ele, não. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim: não vanglorieis quando eu estiver tratando com os teus inimigos, para que eu não cesse o tratar. Quando Deus começar a tratar com alguém que se levantou contra você, que você liberou perdão, não se vanglorie, não fala bem feito, porque senão Deus cessa o tratar lá e começa a tratar com você. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Pastor Ângelo, com oração para a gente dar o término do trabalho. Segunda-feira tem mais. Nada. Cumprimento a todos mais uma